Bom dia a todos. Nós estamos aqui agora novamente com o Dr. Sérgio Thyssen, um amigo nosso, do nosso núcleo de estudos em saúde, medicina e espiritualidade. Já veio algumas vezes conosco. E nessa época que nós estamos vivenciando agora, na época de Natal, nessa época de dificuldade, de desafios que estamos enfrentando, nós convidamos o nosso Sérgio para trazer notícias de algo que nós precisamos muito, não só do ponto de vista da espiritualidade na prática clínica, mas, sobretudo, como seres humanos, nesses desafios que nós estamos enfrentando. Então, professor Sérgio, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Leila vai ler o seu currículo, a gente faz uma pequena prece e a gente passa a palavra para o senhor, tá bem? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de palestras referentes a medicina, espiritualidade, saúde e espiritualidade. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio Thyssen, a esse encontro matinal conosco. E apresentando o currículo do Dr. Sérgio, ex-professor de medicina da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da Faculdade de Medicina Souza Marques. Ministrou cursos de extensão universitária nos hospitais de Cardiologia de Laranjeiras, Hospital de Servidores do Estado e Hospital de Ipanema do Ministério da Saúde. Diplomado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializado em Solid State, magnetismo e supercondutividade. Dr. Sérgio vai apresentar a palestra Jesus, o Médico Divino. Vamos, então, como sempre, iniciar os nossos trabalhos dessa manhã com uma prece de abertura, agradecendo ao Criador por essa reunião, por estarmos aqui juntos, falando sobre espiritualidade, que o Mestre Divino possa intuir ao Dr. Sérgio para que ele traga notícias da espiritualidade, para que ele possa compartilhar seus conhecimentos conosco e, através de pensamentos reflexivos, possamos entrar em contato com a transcendência, que possamos nos energizar nesta manhã, falando sobre Jesus, porque estamos muito carentes de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, que a espiritualidade possa abençoar a todos nós, os nossos lares, parentes e amigos. Dr. Sérgio, muita paz, tu está com a palavra. Muito bom dia a todos vocês, a vocês dois, anfitriões, de todos nós, para mais um estudo. Queria agradecer a presença de cada um que esteja nos acompanhando nesta manhã. Tomara que ela seja proveitosa para nós todos que estamos no Brasil e no mundo, vivendo dias muito difíceis, situações muito delicadas, trazendo como que muito sofrimento para tantas pessoas. Eu também gostaria de dizer que me sinto muito pequeno para falar a respeito do Divino Mestre Jesus, e também me lembro que sempre que procuro abordar sobre a sua alma, o seu espírito, a sua condição de guia e modelo da humanidade, tudo isto me emociona muito. E talvez agora, neste fim de ano, e diante destas circunstâncias, a emoção seja ainda maior. Eu gostaria de lembrar que nós conhecemos muito pouco a respeito de Jesus. Eu digo isto me referindo à humanidade. Nós temos uma ideia de que ele esteve entre nós há 2000 anos. Ele, segundo as narrativas dos evangelistas,
Mateus, Marcos, Lucas e João, antes de se mostrar como um adulto, ele vive como que ao chegar ao encontro dos pais, na manjedoura, na estrebaria. Depois nós temos algumas noções dele como um rapazote, visitando de uma maneira memorável o Templo de Jerusalém. E já a seguir, nós vamos vê-lo, então, chegando ao encontro com João o Batista, o precursor. E aí nós vamos obtendo inúmeros ensinamentos extraordinários, maravilhosos, do período aquele de 3 anos, em que ele esteve convivendo com aqueles a quem ele próprio convidou para estarem ao seu lado, os apóstolos, os discípulos, e mais adiante, num momento muito lindo, que é quando ele volta e encontra os 500 da Galileia. Então, eram 12 no colégio apostólico, eram 72 os discípulos, e numa outra ocasião, muito bem narrada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrando esta hierarquia de pessoas, de espíritos encarnados que estiveram detidamente aprendendo ao lado de Jesus. Nós gostaríamos de lembrar que, apesar do cristianismo conhecer algo substancial ao seu respeito, nós, na verdade, fomos conhecendo melhor Jesus como espíritas, porque desde a codificação kardeciana, desde alguns apontamentos do próprio Livro dos Espíritos, nós vamos depois no Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra memorável da codificação, aprendendo sobre o Cristo. Mas outros autores contribuíram detidamente para que nós soubéssemos um pouco melhor a respeito deste Espírito que esteve conosco naquela altura, mas cuja grandeza, por mais que nos esforçássemos para compreendê-la, obtê-la pelo raciocínio e pelo sentimento, de certo modo nós até hoje não conhecemos bem Jesus. E talvez por isto, nós, no cenário imenso da humanidade, destes 2000 anos, envolvendo o cristianismo primitivo, envolvendo desdobramentos do pensamento cristão que, humanizados, se transformaram em coisas muito diferentes do que Jesus propunha. E aí vieram as questões do catolicismo, das cruzadas, dos tribunais inquisitoriais e outros contextos de muito sofrimento, na Europa especialmente, mas com desdobramentos para o mundo todo. Na verdade, tudo isto foi como que uma grande limitação. E o Espiritismo veio como consolador prometido pelo próprio Divino Mestre, para nos mostrar tudo o que seria relevante 2000 anos depois. E o Livro dos Espíritos surgiu no 18 de abril de 1857, portanto, há 163 anos atrás. Mas, a partir da codificação, nós tivemos Francisco Cândido Xavier. Nós tivemos Emmanuel, especialmente, aquele que era como que o coordenador espiritual
de toda a atividade mediúnica de Chico, nós tivemos o querido colega André Luiz e nós tivemos Humberto de Campos, citado agora há pouco, né? Os três espíritos, além de outros, num grau de menor frequência, estes três descortinaram, a partir da base kardeciana, inúmeras questões gerais para a humanidade, e como não poderia dizer, tendo Jesus de Nazaré como aquele responsável por todo o trabalho a bem da evolução da humanidade, a doutrina espírita, a partir de todos esses autores tão lindos, nos brindaram com algo sobejamente importante. E nós espíritas inseridos no mundo, com toda uma responsabilidade de conhecermos a doutrina espírita, mas mais do que apenas o conhecimento literário, acadêmico, intelectual, de nós sermos capazes de divulgá-la pelo exemplo, e não apenas por conhecimentos de referências de determinados conteúdos, aliás, todos eles estão especiais. Então, eu sinto assim que nós, como espíritas, temos que buscar conhecer melhor Jesus. De tal maneira que eu me lembro do livro A Caminho da Luz, que é um livro astro, é uma obra memorável, de tal maneira que ali nós vamos encontrar como que Emmanuel nos falando a respeito de que há 4,5 bilhões de anos. Eu não estou mais falando de há 2.000 anos, quando nós talvez estivéssemos lá, né? E de lá para cá conhecendo a figura sublime de Jesus. Mas Emmanuel traz com uma clareza meridiana a ideia de quando a Terra ainda se resfriava, pensando no Big Bang, que é uma parte importante da evolução do universo, não é a origem, é uma parte de expansão importante, ela se deu há 13,7 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos, Deus entrega a Jesus o planeta para que ele, o Cristo, vejam só, na sua grandeza inimaginável, ele se encarregasse de fazer absolutamente tudo por aquele que seria, dali em diante, o orbe terreno, para que depois de outros bilhões nós pudéssemos ter a vida, nós pudéssemos ter a flora, a fauna, nós tivéssemos a condição de uma humanidade habitar aqui, que é a nossa. Então, nós nos lembramos, como em Kardec nós estudamos, em outros autores lindos, a ideia do ser evoluindo do átomo ao anjo. E tudo isto, no sentido do planeta Terra, tem a ver com Jesus. De tal maneira que até as questões geofísicas, as leis físico-químicas e biomatemáticas, as leis morais relacionadas à nossa humanidade, dentro, vamos dizer, claro que da ascendência divina de todo o universo, mas aquilo voltado para a nossa evolução, desde os seres pequeninos até a condição humana, mas para aquela que é supra-humana e que tem a ver com a Terra, que são os espíritos angélicos, são aqueles que ele coordena desde sempre.
que evoluíram antes de tudo isso aqui existir. E Emmanuel deixou claro nesta obra que Jesus de Nazaré, porque era já um espírito de natureza crística, e o único que na Terra nós conhecemos é Jesus. Nós aprendemos a hierarquia dos espíritos, a hierarquia dos mundos no Livro dos Espíritos. Aprendemos a ideia de espíritos puros, puríssimos. Mas no alto de toda esta hierarquia estão os Cristos divinos, ou devas arcangélicos, que são aquilo que é o mais de evolução moral que nós podemos conceber. Então, numa determinada obra, que eu não vou citar agora, talvez cite depois, nós aprendemos que todos os filhos de Deus, humanos, a partir da condição humana, em qualquer parte do universo, nós evoluímos em dois grandes aspectos: em ciência universal e amor e bondade. Jesus é tudo isto no grau mais superlativo que nós podemos supor. E ele já o era há bilhões de anos atrás. Então, a vinda de Jesus, se ele já estava, e obviamente estava, relacionado a toda a própria formação da Terra, né? É claro que a sua vida, na verdade, a sua dedicação não começaram na altura da manjedoura e nem se encerraram quando do drama do Calvário ou da ressurreição. Nós estamos lidando com algo, no fundo, alguém, completamente fora do nosso alcance. No sentido de nós podemos humanizar Jesus. Isso vem sendo feito, é natural, tem a ver com as nossas questões e limitações. Mas nós estamos falando de algo extraordinariamente mais importante, mais sublime, mais belo. E isso é importante para nós, porque se nós melhoramos a nossa maneira de conhecermos, de estudarmos, de nos vincularmos a Ele como este ser tão divino, tão superior, cuja evolução se perde na esteira do tempo, nós temos mais motivos para compreendermos a realidade, sabermos melhor até das nossas deficiências, das nossas limitações e do quanto e por que nós estamos num mundo que é considerado um grande educandário por uns espíritos, é considerado um grande hospital por outros, e por um ou dois a mais, um verdadeiro manicômio, em função das muitas questões de uma espécie de uma indigência moral da humanidade, nos ligarmos a Jesus por ocasião da crença, estabelecendo todo um entrelaçamento quântico com todo o rebanho de Jesus, que é a nossa humanidade, na qual somos todos iguais. Pequenas diferenciações ou distinções são apenas, vamos dizer, algo natural do processo de um grupo heterogêneo de espíritos, mas nem tão heterogêneo assim. Porque tudo aquilo, inclusive, que nós julgamos ou criticamos em relação a outros, nós também já conhecemos isto. Já erramos do mesmo modo ou algo muito próximo a isto. Então,
quando nós estudamos a vida de Jesus, nós podemos fazê-lo desde o profeta Daniel. O profeta Daniel é algo de 350 anos antes. Todos os profetas do Antigo Testamento, lindos todos eles, Isaías, Jeremias, e este que é lindíssimo espírito de Daniel, todos eles anteciparam a vinda do Salvador. Todos eles procuraram anunciar ao povo judeu, aos hebreus, onde eles viveram, e procuraram trazer toda a luz do profetismo judaico a bem da raça aquela, né, que tem a ver com todo o projeto de Jesus. Jesus escolhe o Oriente, Jerusalém, a Judéia, a Galileia, Tiberíades, Cafarnaum. Tudo isto é planejamento superior. Isso tem a ver com Capela, os degredados. Isto tem a ver com sírios. Isto tem a ver com o princípio da solidariedade entre os mundos. Existem coisas muito ricas quando nós vamos estudando estas questões, e aí nós vamos nos lembrando daquele que era Daniel. Daniel era um médium, como todos os profetas, eram médiuns de uma condição maravilhosa. E numa noite, Daniel, adormecido, se desdobra, claro, e ele vê uma cena. E nesta cena ele vê um ancião, e este ancião recebe um homem. E há um encontro do ancião com este homem. Na questão emblemática, o ancião é Deus. E, ao mesmo tempo, este homem é Jesus de Nazaré. E é nessa ocasião que Daniel acompanha como que a outorga divina, em que Daniel vê o ancião, que é Deus, entregando a Jesus o planeta Terra. E aí é por isso, é pela grandeza desse Espírito, que todos os profetas anteviram a presença, a vinda daquele que seria chamado o Filho do Homem. Esta visão de Daniel é a visão considerada pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento, Jesus como o Filho do Homem, o grande emissário de Deus. Quando nós trabalhamos a figura de Jesus ou ensaiamos modestamente, por causa das nossas limitações, nós estamos lidando com o que há de mais extraordinário do universo divino. Eu até diria, como físico, dos universos divinos, do multiverso. Jesus não é um espírito qualquer, claro, de toda uma grandeza, né, que se fez homem para nos ajudar, né, durante alguns anos, e a partir dele, de toda aquela convivência com aquele colégio maravilhosamente estruturado por ele, apóstolos, discípulos e aqueles da Galileia, todos eles continuam servindo a humanidade sobre a diretriz superior de Jesus. De tal maneira que nós, quando analisamos, por exemplo, os evangelhos, nós vamos ver Jesus sendo visto como o Filho do Homem da profecia de Daniel 88 vezes nas narrativas dos 4 evangelistas, como que consolidando aquela ideia, né, muito para o mundo inteiro, mas para os judeus, que, de certa maneira, apesar de terem tido a chance, a oportunidade
gloriosa de verem como que o divino amigo, vivendo ali, mostrando-se humano para aquela sociedade, eles não conseguiram relacionar, não é, a ideia do Messias prometido a esta figura humilde, amorosíssima, né, que esteve durante alguns anos mostrando-se como um ser humano, para que nós pudéssemos vê-lo como alguém, não é, com todo um conjunto de coisas extraordinárias da sua realeza moral, a bem de todo o orbe terreno. Então, eu gostaria de lembrar que quando nós estudamos um pouquinho sobre Jesus, nós temos melhores condições de entender a história da humanidade, de compreendermos as nossas limitações, a ideia de que tudo se encadeia no universo e não é diferente na Terra. Mas nós não podemos deixar de lado a noção do quanto nós somos imperfeitos, do quão de distanciamento que existe entre aquele que é o Cristo de Deus, que se encarregou, não é, de nos conduzir e de estar conosco até o fim dos tempos, como está na narrativa. Nós nos lembramos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os momentos extraordinários em que Jesus conviveu com eles, quando ele esteve com sua mãe, Maria de Nazaré, quando ele esteve com José da Galileia, seu pai, e todos aqueles outros momentos citados pelos evangelistas, mostrando a respeito do Divino Mestre, do dia a dia que ele pôde mostrar dentro daquela convivência propriamente com os seus amores, porque ele amou sempre a todos nós. Os que estiveram com ele há 2000 anos, os que estão na Terra agora, e nós imaginamos quanta dor, quanta tristeza, porque um espírito dessa condição sofre muito mais do que nós quando se depara, não é, de onde ele esteja agora, né, com as nossas imperfeições, com os nossos vícios morais. Ele nos mostrou sobre todas as virtudes. Ele falou naquela época aquele pequeno conjunto, mas ele deixou aberto para toda a cristandade no futuro, para o mundo inteiro, sobre o que importa e o que não importa, sobre o que é verdadeiro, sobre o que é falso, sobre a importância do reino de Deus e a chegada até ele, quando ele dizia, o reino de meu Pai não é deste mundo, porque ele se via diante de uma humanidade muito atrasada, praticamente a mesma de hoje. Não é? Numa certa altura ele diz, e vocês imaginam como doía em Jesus dizer isto: ó raça de víboras, até quando me farei sofrer? Eu que sou todo amor, toda a verdade, que vim para oferecer a vocês as notícias do reino do Senhor. E vocês vivem o que vocês vivem, cheios de vícios. E ele, então, conhecendo isso tudo como médico divino, relaciona para nós a questão da virtude à saúde, ao bem-estar, à felicidade, ao reino de Deus,
ao progresso perfeitamente alcançável, passível de ser obtido por qualquer um de nós. Então, ele escolheu de vir há 2000 anos, sofreu um sacrifício inenarrável para estar conosco. A ideia, e aí eu vou colocar, é uma visão espírita, os Cristos do sistema solar, ou seja, Jesus de Nazaré é o Cristo da nossa humanidade na Terra. Mas todos os planetas, todas as estrelas, tudo tem hierarquia. Porque nós temos um conhecimento ainda muito incipiente da vida divina, do universo. Temos que conversar sobre isso. Já há muito material para nós considerarmos. Mas a ideia é a ideia de que os outros planetas do nosso sistema também têm humanidades. Não é porque as sondas que vão a Marte, que vão a Júpiter ou a Saturno se aproximando, não veem pessoas como nós, não quer dizer que ali não tenhamos bilhões de espíritos filhos de Deus. Tanto quanto nós não aprendemos com Emmanuel, num livro Astro, que é roteiro, sobre o qual conversávamos outro dia, somos 20 bilhões no planeta Terra, mas do lado de cá, somos 7,8 bilhões hoje, então nós temos 12,2 bilhões que ninguém vê. Por que nós não vemos? Porque nós só temos uma retina com o restante da estrutura ocular limitada. E nós só alcançamos aquilo que é de matéria densa. Mas o mundo espiritual está cheio de vida, cheio de estruturas maravilhosas, na distribuição só na Terra, nas muitas esferas de vida e de realidades, desde o governo, desde amor fraterno universal, arte, cultura e ciência, umbral médio e por aí vai. Então, a ideia é de que cada orbe tem o seu Cristo. E Cristo é o mais alto grau de elevação espiritual em ciência universal e amor fraterno universal. São aqueles que alcançaram, vamos dizer assim, o limite da evolução. Mas é um limite ainda assim relativo, porque Deus está acima de tudo isto. Todos estes Cristos do nosso sistema vivem no Sol. A nossa estrela, ela é como que o lugar da vida dos Cristos. Jesus tem relação com a nossa humanidade, conosco, com o planeta. Desde o episódio narrado por Emmanuel e a ideia da profecia do Filho do Homem, há tanto tempo, mas ainda assim todos eles vivem lá. Então, quando Jesus se corporifica na Terra há 2000 anos, ele faz uma viagem cósmica e divina do seu trono solar até a condição que ele escolheu para se apresentar entre nós. E aí nós nos lembramos que são 150 milhões de quilômetros do Sol até o planeta Terra. Mas a questão não é a diferença, a distância espacial. Porque para o pensamento, que é, na verdade, no mínimo uma radiação eletromagnética que pode viajar a 300 mil quilômetros por segundo, na verdade, o pensamento é quântico. Se o pensamento é quântico, a velocidade é 10 mil vezes maior do que a da luz. A questão não é velocidade e tempo. Porque para Jesus, o universo
está aos seus pés. Porque ele galgou, como todos os Cristos do universo, o maior grau de liberdade que as nossas mentes limitadas possam conceber. A dificuldade foi alguém com uma estrutura tão extraordinária, tão linda em evolução, que necessitou de se adequar, porque ele não vivia na fotosfera solar. Eles vivem no âmago do Sol, no âmago da estrela. Vocês imaginam? Isso para a matéria é dissolução imediata. Ela não consegue se estruturar nessa temperatura. Mas a ideia é temperatura, é luz, e ele vai à fotosfera. E gradativamente, durante todo o percurso, até se mostrar como uma criança pequenina, como um bebê, para estar na estrebaria, nos braços da Divina Senhora, fazendo crer à humanidade e a todos que ali estavam, em Belém de Judá, que o Messias havia chegado. Naturalmente ele se mostra como uma criança. Mas durante todo este processo do Sol à Terra, ele vai se envolvendo, dominando tudo, por túnicas progressivamente mais densas. As primeiras refinadíssimas túnicas envolvendo o que nós chamamos em física as partículas elementares. Hoje, se você pergunta para um filho, por exemplo, eu tenho filho pequeno, o Vicente tem 8 aninhos, né? Nós, na nossa idade, nós que já passamos dos 30, não é? Estudamos a ideia, por exemplo, Dalton, no período de Kardec, prevalecia a atomística de Dalton. Então, naquela época da codificação, o átomo era átomo, indivisível. Em 1900, começa a haver os primeiros aspectos da física moderna. 14 de dezembro de 1900, surge a quantização da energia por Planck, resolve um problema lá entre os físicos e vai surgindo a mecânica quântica e depois a teoria da relatividade. Mas a ideia é que logo depois, nos primeiros anos do século XX, surge próton, nêutron e elétron. E nós todos crescemos pensando nisso, átomo se dividindo em nucleons com nêutrons e prótons e a nuvem eletrônica. E aí vem um conhecimento lindo também. Pois bem, a ideia é de que hoje, se eu pergunto para uma criança, um jovem, de que é feito a matéria, de que é feito a matéria do universo, não apenas a de dentro de casa? E eles respondem, de quarks e leptons. O mundo progrediu maravilhosamente. A ciência vem avançando, de tal maneira que nós vamos compreendendo a realidade de uma maneira progressivamente melhor. De tal sorte que prótons, nêutrons e elétrons continuam sendo importantes. Tudo da física clássica, da mecânica newtoniana, da mecânica celeste, daqueles grandes pensadores do passado, eram ao mesmo tempo físicos e filósofos. Tudo isso continua relevante. Mas hoje, quarks, leptons e gluons. Então, reparem, o que acontece no século XIX? Surge a doutrina espírita. Entramos no século XX, tivemos inúmeros progressos maravilhosos no campo do pensamento, e especialmente da ciência.
e porque a ciência progrediu em termos da ciência médica, da psicologia, em termos da física nova, que é a mistura da mecânica quântica quanto e a teoria da relatividade, o avanço da biologia, o avanço do pensamento de um modo geral. Tudo isso vem trazendo ao mundo elementos novos das esferas superiores para que nós avancemos. E quando nós juntamos a ciência comum nas suas inúmeras ramificações fundamentais e o conhecimento espírita, era como se a evolução da humanidade feita por nós mesmos, todos aqueles que em alguma época se empenharam pelo progresso. Mas tudo isto também tem uma função, porque agora nós podemos conhecer Jesus. Ainda não na sua grandeza, mas nós já temos elementos para compreendermos melhor os seus ensinamentos. A ideia do que seja virtude, a ideia do que seja evoluirmos em amor e bondade, solidariedade, caridade, empatia, compaixão. Nós estamos vendo, né? E o nosso Genilson é uma testemunha viva desta época, a relação entre a medicina, a religiosidade e a espiritualidade. Hoje nós trabalhamos as virtudes que nós, terapeutas ou profissionais da área da saúde, também temos que nos esforçar para conhecer e para desenvolver em nós, para trabalharmos isso tudo junto aos nossos pacientes, públicos e privados. De tal maneira que nós estamos aí trabalhando meditação, gratidão, prece, oração. Quando Jesus dizia, e ele disse tantas vezes isso para nós, reiteradamente, orai e vigiai. Ele sabia que mundo era esse. Ele sabia muito melhor do que qualquer outro quem éramos nós, as nossas reais necessidades. Sempre soube de onde ele convidou essa turma que veio morar aqui há milhões de anos atrás. Só ele sabe. Isso tem a ver com a escória de Sírios, outra a escória de Capela, as dificuldades vividas aqui há muito tempo. Então, se ele fala em raça de víboras, ao mesmo tempo, numa transcendência de um amor que só os Cristos possuem. Ele vive o momento em que ele demonstra para nós tantas coisas lindas. Orai e vigiai. A oração como algo que hoje na medicina nós estamos trabalhando, aprendendo com Jesus. Ao mesmo tempo, a vigilância para que através das nossas atenções nós não nos percamos de novo. O mundo do materialismo, que ainda é vigente, nos atrasou, porque nós nos envolvemos com tudo isso. O materialismo, a era do materialismo, trouxe todas as guerras. Tivemos 5.000 anos de história registrada da humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz. Tudo é conflito, tudo é guerra. E às vezes começam no lar, nas comunidades. É uma civilização ainda muito acanhada. Então, quando ele dizia da vigilância, ele sabia dos cuidados que nós tínhamos que ter, para que nós um dia fôssemos melhores, prestássemos atenção, vamos dizer assim, na ideia do valor das virtudes que deveriam substituir os nossos vícios morais. Então, indiferença, orgulho
egoísmo e vaidade, as nossas ambições materiais, nós já nos perdemos muitas vezes ao longo de múltiplas reencarnações. E as lições do Cristo aí estão indeléveis. Só que agora, com a doutrina espírita, nós as compreendemos melhor, tanto quanto compreendemos melhor o divino amigo, que se esforça, que se sacrifica por nós desde sempre. Então, quando ele curava os cegos, curou vários, os surdos mudos, os lunáticos, Verônica com a hemorragia ginecológica, que por trás apenas tocava nas vestes do Cristo. E ele dizia, alguém me tocou. E ele volta para trás e encontra Verônica. É um episódio lindo, tanto quanto aqueles que tinham outras limitações, como a surdo-mudez, como a história linda de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum. É um episódio lindo. Então, ele sabia e dizia, vá, estás curado, não peques mais. Ele relacionou para sempre o erro com a doença. E nós que aprendemos medicina na faculdade, estamos antevendo juntos, no mundo inteiro, a ideia de que precisamos estudar Jesus e os evangelhos numa interpretação melhor, num estudo mais aprofundado, e nós vamos ver isso em sala de aula das faculdades de medicina. Como nós já estamos vendo religiosidade e espiritualidade em muitas delas, eu até diria, lembrando com Genilson, nas melhores faculdades de medicina de vários países até de primeiro mundo. Por quê? Porque é chegado esse novo tempo. Nós já perdemos muitas oportunidades. O mundo material tem seduzido os seres humanos em busca das questões transitórias. E vamos nos esquecendo dos ensinamentos de Jesus. Vamos nos esquecendo das primeiras lições. Pois bem, quando ele se mostra na manjedoura, é um momento extraordinariamente belo. Eu me recordo da figura linda de Simeão. Simeão era de origem judaica, e ele ouvira falar de que o Messias viria. E nós conhecemos, de uma maneira espírita, a questão da estrela de Belém, a questão da visita dos pastores, que eram humildes, mas eram médiuns, e receberam o convite para buscarem Jerusalém, para conhecerem Jesus. Antes dos reis magos. Os reis magos eram mais intelectuais. E aí temos o episódio da estrela de novo. Eles titubearam, mas foram e encontraram Jesus na estrebaria. O Natal, que nós estamos de novo, mais um ano, aliás, um ano de tanta dor, de tanto sofrimento, mas o Natal está aí chegando de novo. E Jesus é a grande inspiração. Jesus é a quem nós temos que reencontrar, se é que em algum momento nós já encontramos, para que nós o conheçamos de verdade, lembrando dos dois grandes momentos, a manjedoura e o Calvário. E Emmanuel, espírita, por Chico, no livro chamado Pensamento e Vida, há um capítulo imperdível
que é lição para nós. Porque todos nós nos perdemos pelo orgulho. Todos nós. E aí ele trabalha no capítulo chamado A Humildade. E ele trabalha a ideia de que o orgulho é a fonte das doenças. Nunca vimos isso na faculdade de medicina, quando alguém como Emmanuel, nesta obra citada, diz mais ou menos assim: o orgulho gera enquistamentos perispirituais que geram, ele dá 2 exemplos, depressão e câncer. E outras ele deixa nas entrelinhas. Pietro Baldi, que é um autor maravilhoso de A Grande Síntese e de mais inúmeras obras, numa outra ele diz que o orgulho gera o esgarçamento perispirítico. Nós não temos ainda metodologia para observarmos, mas vamos tê-la daqui a 20 anos. Então, nós temos ressonâncias nucleares magnéticas funcionais, tomografias helicoidais, PET scan, de uma acuidade extraordinária. Mas isso tudo é para o corpo ainda, para o corpo biológico, que, claro, importa muito. Mas de onde vêm os males no corpo? É como que um desaguar das nossas mazelas morais que ficaram marcadas. Tudo aquilo que fizemos contrariando as leis divinas, por lei de causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal, foram marcando o nosso perispírito. Enquistamento, esgarçamento, raiz dos nossos males. E de onde vem isso? Da relação entre pensamentos e sentimentos, atitudes e escolhas, ações de milênios a fio, gerando os problemas que nós hoje estamos tentando conhecer melhor por uma medicina que vem avançando no rumo da espiritualidade. Então, humildade. Outro espírito lindo disse outro dia: filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. É como a mais importante das virtudes. Então, quando nós conhecemos um pouquinho melhor sobre Jesus e nós correlacionamos que, diante de toda a sua grandeza espiritual, algo inimaginável ainda, inconcebível para nós tão pequenos, ele se faz a exemplo para nós de humildade, pequeno, frágil, nos braços de sua mãe na manjedoura. E numa outra escolha toda dele, ele se deixa crucificar. Num drama único, que faz como que tenhamos ali a ideia de um ponto final relativo do seu enorme sacrifício por nós. Humildemente. Ele que podia, se quisesse, ter mudado toda a história. Ele escolhe de ser levado ao Calvário. O Calvário dele começa no sol, vindo para a terra. É um sacrifício inenarrável para um espírito desta condição. E aí, então, boa parte da história nós já conhecemos, mas muito ainda nos resta de dedicação, de estudo, para nós valorizarmos a sua
excelsa figura, conhecermos um pouco melhor dessa ciência que nos fala da natureza crística de espíritos como Jesus e do valor dos seus ensinamentos. O orar e o vigiar, a busca pelas virtudes, tudo isto tem a ver com o Natal. Porque Jesus é muito mais do que a história que nós podíamos ter conhecido até hoje. E aqueles que vão tendo uma ideia melhor, vão dividindo os seus conteúdos para que tudo isso seja um estímulo para nós. Então, em tempos de Papai Noel, de trocas de presentes, ainda mais um Natal com tantas dificuldades, tudo pode se transformar em ensinamento para nós. E se existe algo que fica como uma sugestão, é de que nós estudemos os evangelhos, estudemos Emmanuel com todo afinco e outros autores para conhecermos melhor sobre Jesus. Que o Natal dos meus amigos seja o mais lindo possível, o mais sereno, né? Lembrando algo que vem de Jesus, que é o Espiritismo, que é o Consolador prometido. E o Espiritismo vai tendo ainda maior importância no mundo este como ele está hoje. E o Espiritismo não é mesmo uma doutrina de esperanças e de consolações? Esperanças e consolações é remédio, é lenitivo, é medicina preventiva e é medicina curativa. Sigamos, meus amigos, de mãos dadas, humildes, diante de tanta grandeza. E busquemos nos ajudar uns aos outros, hoje e sempre. Sérgio, obrigado pelas suas palavras, pela sua meditação, para que a gente possa refletir profundamente sobre esses ensinamentos da figura de Jesus, desde tenra idade, ou seja, como ele disse com Natanael Ben Elias, há 2000 anos atrás, eu conheço desde que tu eras, ou seja, desde a história infantil, da infância espiritual do Natanael Ben Elias, como ele conhecia, nos conhece a todos, quando ele diz que eu sou o pastor, o bom pastor, todos vós são minhas ovelhas, e o bom pastor conhece cada uma das ovelhas. Então, por mecanismos ainda que nós não conseguimos entender, porque a nossa inteligência, a nossa moralidade é muito limitada, nós não conseguimos entender a grandeza do Criador e a grandeza do próprio Cristo, que é o representante do Criador perante todos nós aqui. Então, nós vamos iniciar algumas perguntas que o pessoal sempre coloca. Eu vou passar primeiro a pergunta para a Leila aí agora. Obrigada pela palestra, doutor Sérgio. Nós temos aqui no YouTube uma audiência, né? Uma audiência intensa, agradecendo muito a sua palestra. E eu teria uma pergunta particular a lhe fazer, já que o senhor é físico e já comentou sobre as grandes descobertas, né, dos prótons e nêutrons em relação às partículas, sobre os quarks, os leptons. Enfim, em relação à física quântica, a correlação da física quântica com a oração, o senhor poderia tecer alguns comentários, já que hoje em dia nós temos em vários trabalhos comprovando a importância
de sentimentos como a gratidão, como a empatia, como isso nos faz bem na própria saúde física. Nós temos a comprovação já da oração em relação à melhora ou até cura de certas doenças. E como seria esse link da medicina quântica com as preces, com todo esse desenvolvimento da espiritualidade? Leila, se você me fala assim ou me pergunta desse modo, eu acho que nós vamos até às 4 da tarde. Brincando um pouquinho, mas dizendo com isto, né, de que esse é um mundo lindo, né? E é muito bacana essa questão, porque ela é mais um exemplo do entrelaçamento. Entrelaçamento é uma palavra muito comum na física moderna, entrelaçamento quântico, entanglement, colapso da função de onda. E a prece e a espiritualização, não é? Os bons sentimentos, os bons pensamentos, tudo isso se correlaciona, né? Se nós vamos lembrando que o pensamento, a princípio, ele é radiação eletromagnética, poderia, então, com isto, ser um mecanismo da física clássica, descrito por James Clerk Maxwell no finalzinho do século XIX. Né? Logo depois vem Planck e a física quântica. E aí o pensamento teria, então, frequências vibratórias em hertz, maiores ou menores, e quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, desde que no vácuo. Mas tudo indica, há uma experiência para nós vermos outro dia, que é a experiência de um físico mexicano chamado Jacobo Grinberg Zilberbaum. E ali, nesse primeiro experimento, ele aparentemente mostra que o pensamento é quântico. Então, a velocidade é muito maior, é uma coisa que não dá para racionalmente fazer comparações com coisas cotidianas, né? Então, a ideia qual é? A ideia de que prece, gratidão, virtude, amorosidade, acolhimento, compaixão, ternura, tudo isto, se nós vamos pelo pensamento da física clássica, significa altas frequências vibratórias. Por isso que cada filho de Deus alcança o que pode. Se nós estudamos espiritualidade, religiosidade, nos deixamos banhar pelas lições de todos os grandes pensadores na área da filosofia e da crença, nós vamos nos modificando por dentro. Nós vamos melhorando a nossa ideia sobre a realidade, sobre o mundo, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que importa, sobre o que não importa. Então, a ideia é de que tudo isto é como que ciência também. Quando nós pensamos em mecânica quântica, teoria da relatividade, nós geralmente pensamos no grande universo. Mas a mecânica quântica ela tem a ver com o mundo infinitamente pequeno. Para o macrocosmos, a física clássica basta, mas ela também tem a ver com o dia a dia. E o contrário também. A mecânica quântica ela tem a ver com as questões pequenininhas do íntimo da matéria. Aliás, eu preciso dizer, aproveitando o ensejo da sua pergunta, temos que ter um pouco de cuidado
porque a palavra quântica ela vem sendo utilizada um pouco largamente demais, e muitas vezes de uma maneira equivocada. Porque o mundo todo é quântico, então você pode usar a ideia do adjetivo quântico para tudo. Mas temos que ter cuidado para não usarmos equivocadamente, usando a palavra para convencer, usando a palavra para ocupar um espaço, e às vezes até, lamentavelmente, um espaço comercial para venda de algum produto. Então, temos que tomar cuidado, porque o que é quântico, mas o que não é, também não é. Muito bem, esse é um outro campo de reflexão. Então, o amor fraterno universal é o que há de mais elevado em termos de virtude, de sentimento. É um grande agente que envolve o universo. Toda a criação provém da substância do fluido cósmico universal. Se eu quiser trabalhar a palavra fluido cósmico universal, que não é uma palavra, é uma expressão, eu ponho amor nela. Porque tudo da criação vem do fluido, que é divino. E Deus é o amor mais amplo e profundo na ideia, no espírito e na criação. Então, existem tentativas de nós correlacionarmos isso tudo, né? Mas nós somos pequenos ainda, e nós temos que continuar estudando. Mas também fica um lembrete, não adianta muito ter doutorado numa área qualquer, seja da medicina ou da física, seja da geologia ou da psicologia, ou de uma outra ciência humana qualquer, se eu não procuro o essencial, que é a evolução moral. Porque depois que você faz o bem, depois que você insiste em fazer o bem todo o tempo, no dia a dia, você vai mudando a sua estrutura interna. Você e qualquer um vai se modificando. E aí você vai acessando, com todo o grau de liberdade que Deus nos faculta, a compreensão dos mecanismos do grande universo. Então, não adianta conhecer física quântica e não ser amoroso, não ser fraterno, não ter compaixão, não acolher, não proteger, não cuidar. Então, tudo isto tem uma correlação que um dia, talvez, num outro momento, nós possamos nos deter um pouco mais. Obrigado, Leila. Sérgio, aproveitando o seu gancho, existe uma expressão que diz a força de gravidade. Você não está me ouvindo? Então é você. O meu áudio está ligado aí. Talvez você está conseguindo me ouvir? Não. Fala um pouquinho. Agora está melhor. Agora, você está me ouvindo bem? Não. Eu vou sair e vou entrar. Mentira. Vamos aguardar, então, alguns segundos para entrar na sala novamente. Eu vou... Só um minutinho, Sérgio. Eu vou permitir a ativação do seu áudio agora. Por favor, pode ativar, por favor. Oi. Agora tá melhor.
a pergunta da Latife, que é minha amiga querida há muitos anos, não é? A irmã do nosso querido Eduardo Canaã. Então, fiquei feliz de saber que você está por aqui. Então, ela pergunta se os problemas físicos têm causa espiritual. Nós comentamos isto no início, não é? Não existe doença física, originalmente física. Claro, uma exceção de alguém que tenha tentado suicídio, ingerindo soda cáustica, ele tinha um tubo digestivo normal. E aí vai haver uma agressão química, tóxica, externa e destrutiva. Não é? Então, é de fora para dentro. Mas no dia a dia da clínica e na ideia que se tem hoje, juntando medicina e espiritualidade, toda doença importante, seja diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana, as doenças oncológicas todas, as doenças mentais, a depressão, o autismo, a dependência química, tudo isto tem raízes espirituais que vão passar para o corpo. Nada é por acaso no universo, muito menos na questão de medicina e saúde. Então, a medicina, aproveitando a tua questão, Latife, a medicina vai dando agora o grande salto que tem a ver com disciplina de medicina e espiritualidade, a partir desse outro entendimento. Nós temos que continuar buscando a ciência médica na sua evolução para, mesmo com a visão limitada, buscarmos o melhor que a ciência nos vem dando. É exemplo da pandemia pelo novo coronavírus. Vacina, vacina, vacina. E tudo aquilo que mais a medicina como ciência for trazendo ao mundo. Se o doente grave de Covid está em terapia intensiva, tem que usar corticoide e outros elementos terapêuticos, mas que a ciência introduza. Voltando para outra questão. A par disso, nós não podemos mais ter um único olhar, que é o olhar do materialista, que é o olhar do médico que apenas enxerga a matéria do corpo. A biologia, as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas orgânicos. Nós temos que ter a ideia que o Espiritismo trouxe, claramente. O encarnado tem corpo, mas ele não é o corpo. O encarnado tem corpo, mas ele é antes uma alma. Esse corpo é transitório, ele é recente, mesmo num octogenário. Quem é o antigo? Aonde que é a sede da vida? A alma imortal, os nossos espíritos. Então, a medicina, ela vai ganhando coisas lindas. Essa fronteira é para nos ocuparmos quantas vezes o Genilson quiser. Entre medicina e espiritualidade, ele conhece tudo sobre isso. De tal maneira que o grande passo está chegando. Aliás, eu queria dar uma noticiazinha para os amigos. Eu recebi ontem um e-mail da Associação Mundial de Psiquiatria. E os dois artigos, as duas pesquisas realizadas no Centro Espírita, nessa fronteira, entre como atender as questões mentais, todos os diagnósticos de problemas mentais, pânico,
depressão, dependência química, autismo e outras, né? Com a desobsessão, a fluidoterapia, a evangelização. Fizemos 2 artigos, um só sobre autismo, porque é uma questão especial, eu diria, e o grupo vem recebendo e cuidando dessas nossas crianças há muito tempo, e outro sobre variedade de diagnósticos psiquiátricos. E eles aceitaram os 2. Mais uma vez, eu estive em Lisboa, em agosto do ano passado, lá foi presencial. Ia ser esse ano de 2021 presencial também em Bangkok, na Tailândia, mas ele vai ser virtual por causa dos desafios da atualidade. Ou seja, eu digo isto contente de dividir com vocês, é porque a semente espírita germinou. E a psiquiatria, no mais alto fórum das reuniões dessa ciência, estão agora como que abrindo espaços para ideias novas, pensamentos novos. Naquela que é o título da pesquisa sobre o autismo, eu chego a incluir a palavra mediumship, mediunidade, no título. Os 2 falam a influência dos desencarnados nos doentes mentais e a sua respectiva abordagem. Então, é a semente espírita, vamos dizer assim, germinando para um dia florescer e frutificar nas mãos de todos os profissionais de saúde do futuro. Sérgio, eu tenho uma impressora a laser. E na impressora a laser tem um pó, né? Um pó químico, que através do cilindro imprime nas folhas de papel que nós queremos imprimir. Um pouco desse pó está no cilindro. Então, toda vez que eu imprimo, existe uma mancha que passa para o papel. Tá certo? O cartucho precisa ser trocado. Usando essa metáfora, essa comparação, nós, médicos, precisamos entender que nós precisamos progredir espiritualmente. Tudo que nos é emprestado ao nosso redor, a nossa existência física, a nossa família, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos, o nosso emprego, a nossa residência, a nossa profissão, tudo isso é um empréstimo. Até o nosso corpo é um empréstimo do Criador para que a gente possa utilizá-lo como instrumentos de elevação e de crescimento espiritual nas 2 vertentes em que você colocou, ou seja, em crescermos em ciência universal, ou seja, em conhecimento, crescermos em sabedoria e em amor. Quando a medicina se conscientizar que, na realidade, nós somos seres espirituais e, ao longo da nossa existência, nós infringimos, através do nosso livre-arbítrio, temos decisões não felizes e que vem uma consciência, vem um peso, vem uma angústia, uma dificuldade, vem uma infração às leis do Criador, nós colocamos uma mancha no nosso, digamos assim, no nosso ser espiritual, no nosso ser espírito, e que quando nós encarnamos novamente, essa mancha passará para o corpo físico no processo do renascimento. E temos que ter o filtro do corpo, através da dor, da dificuldade, do sofrimento, para poder entender, digamos assim, para cada abuso existe uma restrição em sentido contrário. E que nós precisamos aprender os valores espirituais elevados, incorporá-lo verdadeiramente, e aí nós quitamos as nossas dívidas. Então, nós impregnamos, através das nossas vibrações, a feição de um disco rígido do nosso computador, a feição de uma banda magnética, as impressões negativas que repassam para o nosso corpo. Então,
você colocou muito bem em relação à questão anterior para Latif, que quando nós, de uma maneira equivocada, nós tomamos decisões equivocadas, a semeadura é livre. Podemos semear à vontade, mas digamos assim, a colheita é compulsória, é obrigatória. Então, diante desse contexto, nós misturamos filosofia, nós misturamos ciência, nós misturamos espiritualidade. O que é que você poderia dizer mais um pouco sobre isso? Genilson, você trouxe muitas coisas importantes, né? Que, claro, tem a ver com os conteúdos anteriores. Eu penso, e acho que você igual, nós estamos começando toda uma nova etapa para o progresso da humanidade, né? Eu estava me lembrando ontem, acho que eu me lembro toda hora disso, não é? Nós precisamos chegar ao século XIX para que a evolução científica e o surgimento da doutrina espírita pudesse trazer todos esses conteúdos para um entendimento novo e melhor. Eu me lembro também, Genilson e Leila, amigos, que nós tivemos uma grande revelação, a primeira, bem simplesinha, mas direta, através de Moisés, nas tábuas da lei. De novo, lá entre os hebreus. Isso tem motivo histórico, né? Então, tudo de síntese que nós devíamos valorizar e realizar está lá, nos 10 mandamentos. Naquela época, milhares e milhares, porque o mundo era menos populoso, pelo menos no que diz respeito aos encarnados. E não havia meios de comunicação, não havia capilaridade do conhecimento. E aí, então, muitos evoluíram porque, com suficiente humildade, entenderam que aquilo era a voz, entre aspas, de Deus para a humanidade. E trataram de fazer o que era certo. Foram embora da Terra ou ficaram aqui apenas para ajudar a nós, os retardatários. Passaram-se muitos séculos e aí veio o maior projeto para a evolução do orbe terreno, que começa lá no Sol, lembram? Que tem inúmeras etapas a serem cumpridas, envolvendo milhares e milhares de espíritos associados diretamente a Jesus para este projeto maravilhoso de sua vinda. E aí ele vem, sem destruir a lei, ele vem trazer tudo aquilo a uma nova condição de compreensão, nesse seu sacrifício por nós, nos dizendo claramente, de viva voz, o que importava e o que não importava. O que nós levaríamos para o reino de Deus e o que deixaríamos para trás. E só que ele nos trouxe inúmeras questões novas, mas mesmo assim, naquela época, muitos não o compreenderam, muitos até o rejeitaram e o levaram à cruz. Os que progrediram, né? Os que reconheceram toda a sua grandeza e a grandeza dos seus ensinamentos, mudaram toda a sua condição pessoal, se afinizaram, entrelaçaram-se com aquelas verdades maravilhosas, cumpriram o seu projeto evolutivo. Alguns continuam conosco até hoje, mas uma boa parte foi embora para mundos superiores, reunindo-se com os seus amores
de outras eras da evolução do grande universo. Mas os recalcitrantes, os orgulhosos, os egoístas, Jesus sabia que muitos não saberiam aproveitar. E aí é quando ele promete o Consolador. Ele não podia dizer tanto mais do que havia dito. Nós não compreenderíamos, porque nós éramos aquela raça de víboras que gerou todas essas guerras sem fim até hoje. E mesmo assim, num trabalho de enorme paciência e dedicação, ele então providencia Allan Kardec, os espíritos da codificação, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e outros, né? Nesse corpo relacionado ao que eu chamo o espírito de verdade, que é uma história linda, né? Há quem acredite que o espírito de verdade é João Batista, o precursor, o sublime chanceler da justiça. Mas eu penso que o espírito de verdade é Jesus. Seja como for, ele está aí, numa capilaridade real. Nós estamos vendo essas verdades e concepções novas, lindas, profundas, né? Que estão chegando do mundo maior, para que nós saibamos, enfim, depois de 3 grandes tentativas, agora na terceira, não haverá a quarta. Não haverá. A terceira prevalecerá em nome das 2 primeiras também. Porque Moisés e Jesus estão no âmbito da doutrina espírita. De tal maneira que agora, meu amigo, só o tempo, só a dedicação, só o empenho para que nós, então, façamos o nosso dever de casa. E, ao fazermos o dever de casa, nós reflitamos e ajudemos os outros. Pela palavra, pela instrução, pelo debate fraterno, né? Mas pelo exemplo daquilo que nós já soubermos promover dentro dos nossos lares, nas relações interpessoais do nosso mundinho íntimo e pessoal. Porque também não adianta fazer bonito num estudo, numa live qualquer, e não sermos tradutores do Evangelho para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos idosos, para os nossos vizinhos e para os nossos pacientes no dia a dia. Sérgio, são exatamente quase 10h29. Nós geralmente encerramos às 10h30. Nós fazemos sempre uma prece de encerramento, mas também pedimos ao nosso palestrante que faça as suas considerações finais, que deixe uma mensagem para casa. E eu queria que você fizesse a mesma coisa. Nesse 1 minuto final, que você fizesse uma consideração, uma mensagem para casa, para todos que estão conosco neste momento agora. Mas a prece você faz ou faço eu? Se você quiser fazer a prece, nós agradeceríamos também. Você faz as considerações finais e você faz a prece de encerramento. A sua palavra. Eu queria, antes de tudo, agradecer mais uma vez a vocês, à Universidade Federal Fluminense, pela beleza deste projeto, né? Pioneiro, eu diria, em termos de Brasil. Falar de Jesus é algo que me emociona muito. Acredito que a espiritualidade tem aproveitado esses minutinhos
de considerações, reflexões, para estar acompanhando a todos que estão presentes no encontro de hoje. Não que não tenha feito o mesmo nos encontros todos anteriores, né? Mas talvez pela emoção, pelo tema, pela época, pelas agruras que o mundo vive hoje pela pandemia, eles estão conosco. Espíritos muito lindos estão trabalhando e ajudando ao Rio de Janeiro, ao Brasil e a tudo que se entrelace pelos nossos laços afetivos. Só gostaria também de aproveitar e lembrar, além da minha gratidão, o grupo da Prece pela Humanidade. Neste dezembro, nós completamos 4 aninhos. Começamos lá atrás com meia dúzia, expressão brasileira, de gatos pingados, né? O grupo cresceu, na pandemia cresceu muito. Hoje nós somos 6.000 pessoas, de 34 países. Exatamente os países que eu já havia visitado, procurando levar as sementinhas do Evangelho, deste sobre o qual nós andávamos comentando agora há pouco. Então, aqueles que quiserem, é um grupo fechado do Facebook, é só entrar, colocar o título Prece pela Humanidade e nos ajudar, né? A orarmos todos os dias, às 17 horas do horário de Brasília, pelos doentes, pelos famintos, pelos doentes mentais, por aqueles que estão vivendo todas essas questões, os imigrantes, os deslocados, os indígenas, os refugiados, enfim, esses dramas todos que a gente tem ideia que continuam acontecendo entre nós. Então, nós vamos, neste espírito de Natal, que também é todo um espírito de gratidão a Deus, nosso Pai, a Ele, o Divino Mestre Jesus, que nós sigamos nos cuidando, nos protegendo, tratando de nos modificarmos para melhor, pouco a pouco, nos deixando banhar pelas vibrações, pelas luzes, pela substância amorosa que permeia toda a nossa realidade. Que nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, todos, colegas de trabalho, vizinhos, companheiros de jornada, que mesmo não estando conosco agora, sejam devidamente lembrados por nós e que o Divino Amigo e a espiritualidade que nos abraça nesta altura leve a todos eles os préstimos de amor que o Divino Amigo sobejamente está entregando a todas as ovelhas de todos os apriscos do imenso rebanho de Deus na terra, que somos nós. Muito obrigado, amigos queridos, e que assim seja. Graças a Deus. Sérgio, muito obrigado. Te agradecemos imensamente. Muita gratidão, doutor Sérgio, pela linda palestra, prece e pela sua presença aqui conosco. Muita gratidão. Obrigado a vocês, meus queridos. Muita gratidão E até 2021.
Veja só. Deus quiser. Se Deus quiser. Um bom Natal a todos, muita paz para todos. Iríamos informar os amigos, por ser na semana que virá vai ser Natal e na outra semana no Ano Novo, que nós faremos um breve intervalo de 15 dias, mas que na primeira semana de janeiro nós estaremos novamente juntos aqui com essa mesma apresentação. Muita paz para todos, um bom Natal e um bom Ano Novo. Bom Natal a todos.